Oi, turma do livro Transição Planetária, de Valdo e o Manuel Filomeno de Miranda, né? No capítulo 18 é continuação, reflexões e diálogos profundos. Então, eles estão visitando uma casa de duas pessoas que são bem carentes, né? E que vão receber um ser aí de Alcione, né? Um ser mais desenvolvido. E a casa é bem carente. Então, a continuação da leitura. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec todas as noites antes do repouso, o que se transformou numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário repouso de renovação. Entraram na casa, tá? A sala era muito modesta e o espaço mínimo, onde se encontrava uma pequena mesa com duas cadeiras, fogão e pia para a higiene da louça e panelas. Tudo muito singelo, um quarto também exíguo e banheiro, num espaço de menos de 30 metros quadrados. A movimentação espiritual era grande, porque a dimensão parafísica diferenciava bastante da material, comportando significativo número de visitantes entre os quais nos encontrávamos. Sob a direção do benfeitor, adentramos-nos na singela alcova, onde os encontramos adormecidos e parcialmente desdobrados da argamassa celular, apresentando alguma lucidez e um júbilo confortador. Parecendo conhecer Dr. Silvio, abraçaram o mentor. Então, o casal estava em desdobramento, né? E aí, nessa parte de desdobramento durante o sono, eles encontraram o Dr. Silvio e abraçaram o mentor. Expressaram a imensa alegria que os tomou de inopino, exteriorizando o amor dos céus pelos seus servidores na terra. Nesse comenos, adentrou-se um espírito nobre que logo identifiquei como imigrante, apresentando indescritível satisfação que também nos contagiou. Dr. Silvio apresentou aos futuros pais, que se mostravam exultantes, passando a dialogar de maneira muito especial. Enquanto o casal manifestava o seu pensamento verbalizando, podíamos notar que o visitante emitia ondas mentais muito poderosas que se condensavam como símbolos-respostas perfeitamente entendíveis. O visitante dizia-se vivamente interessado em desfrutar da futura experiência iluminativa, trazendo no imo anelos de amor e de desejos imensos de contribuir em favor da transformação do planeta e da sua sociedade para o que se preparava antes de chegar à Terra em veículo especial para observar as conquistas já logradas e eleger o labor em que poderia ser mais útil. Desejava renascer naquele reduto de dor e de necessidade, a fim de elevá-lo à melhor condição através dos esforços que empreenderia e das ações que realizaria em favor do desenvolvimento da comunidade sofrida. Por alguns momentos, acompanhamos aquele peculiar diálogo, terminando com o anúncio da sua vinculação ao casal. Então, eles estavam preparando esse ser mais adiantado para poder se vincular ao casal, né? Quando deveríamos estar presentes participando da sua reencarnação. Abraçou efusivamente os futuros genitores, que ficaram imantados com a luminosidade que deles se exteriorizava. Dr. Silvio convidou a permanecer conosco por ocasião da visita que iríamos realizar a outro domicílio, para onde rumamos. Então, ali, eles iam para outro local. A presença do respeitável amigo deu um colorido especial ao nosso grupo, em razão das irradiações que produzia, facultando-nos uma conversação edificante a respeito da vida na dimensão de onde provinha. Ele mantinha o mesmo método a que já nos referimos. Enquanto verbalizávamos o pensamento, ele transmitia por telepatia simbólica a sua resposta. Informou-nos sobre a beleza da região que habitara até há pouco, do multicolorido de que lá se reveste a natureza e da indescritível harmonia que reina nesse lar, de progresso indefinível. Referia-se à ausência do sofrimento conforme o entendemos dos processos de fraternidade e de convivência em auxílio mútuo,
de júbilos e de gratidão ao Supremo Criador do Universo, reverenciado em espírito e verdade, das formosas conquistas da inteligência aliadas aos sentimentos. O seu pensamento exteriorizado produzia uma vibração musical que também absorvíamos, adornando com sons delicados as imagens que podíamos captar. Por sua vez, interrogou-nos a respeito das paisagens de sombra e angústia que notara na terra, das densas ondas de infelicidade e de revolta que lhe produzia choques vibratórios, assim como do horror da violência e das buscas desenfreadas pelas paixões dissolventes e destrutivas que caracterizaram, por enquanto, o nosso mundo de provas e expiações. Sem nenhuma expressão de censura, analisou o primarismo ainda existente em nosso planeta, onde os horrores da guerra ceifam milhões de vidas com periodicidade, assim como a ocorrência das contínuas vagas de terrorismo de toda espécie, dos fenômenos sísmicos que abalam as estruturas geológicas da Terra, dos sofrimentos superlativos. Havia uma dolorida expressão na sua face ao analisar o novo mundo onde iria trabalhar, em tentativa de auxiliá-lo a melhorar-se, tornando-se mais tristonho ao referir-se às criminalidades, aos terríveis abortos provocados, às aplicações da eutanásia, o volume de suicídios e a pena de morte legalizada. Por fim, referiu-se aos tsunamis de natureza moral, de alguma forma responsáveis por aqueles outros, decorrentes da adaptação das placas tectônicas em contínua movimentação. À medida que o Dr. Silvio o informava e ambos comentavam as ocorrências ora vigentes em nosso amado orbe, mais se lhe assinalava face a expressão de ternura e de compaixão, exprimindo o sentimento de solidariedade pelos sofredores do mundo que anelam pela libertação dos atrativos nefastos e dos grilhões que os prendem ao primarismo, ainda em predominância em nossa cultura social e moral, nesses dias em vagarosa alteração para melhorar. Evitando que o momento se transformasse em melancolia e aflição, habilmente o mentor pôs-se a narrar as expectativas do trabalho em pauta, assim como a felicidade de poder se ajudar, de construir-se o bem onde se encontram os escombros remanescentes do mal. De imediato todos nos refazemos e doce encantamento decorrente da presença do convidado voltou a entusiasmar-nos. Então, esse espírito que vem nessa casa humilde vem para tentar alavancar, né, a sociedade onde ele vai se firmar. Nesse interim, alcançamos um apartamento no centro da cidade, em um edifício de classe média, e adentramos-nos. Podia respirar a psicosfera de paz, sem a presença de espíritos vulgares e perturbadores, sendo recebidos à porta pelos residentes, risonhos em parcial desdobramento pelo sono fisiológico que pareciam esperar, embora não tivesse ideia de que iríamos ali. Dr. Silvio, sempre muito cortês e ético, apresentou-nos o casal portador de grande simpatia, Alonso e Eunice, que estavam expectantes a respeito da possibilidade de serem aquinhoados com a bênção da progenitura. Dificuldades iniciais que inibiam o cavalheiro haviam se tornado motivo de sofrimento que foi ultrapassado, mediante uma cirurgia de pequeno porte a que houvera submetido, com excelentes resultados fazia pouco tempo. Naquela noite, após a comunhão sexual que se facultaram, aguardavam que a misericórdia divina os felicitasse com a futura chegada de um filhinho, para aconchegar-se aos seus cuidados. Enquanto conversávamos jovialmente, adentraram-se dois amigos de outro grupo dedicado à reencarnação, trazendo o espírito que iria envergar a indumentária carnal, partindo daquele momento. Então, é outro casal que vai receber mais um amigo espiritual aqui. Todos adentramos-nos na alcova e nos detivemos ante os seus corpos adormecidos, envoltos pela ternura de um abraço de gratidão e de júbilo. Dr. Silvio aproximou-se da senhora Eunice, que apresentava o coração iluminado por peregrina luz, enquanto seu organismo ainda mantinha os espermatozoides em movimentação no aparelho genésico. O geneticista sábio explicou-nos que se tratava de uma pasta amorfa em atividade, constituída por centenas de milhões de espermatozoides, 3 milhões dos quais podem penetrar no útero com capacidade de sobreviver pelo tempo de até 48 horas. Esclareceu-nos que o processo de fecundação dá-se dentro de um período de mais ou menos 10 horas,
quando selecionado, ruma em viagem ascensional pelo tubo vaginal, atravessando o colo do útero a fim de poder penetrar na trompa de Falópio, onde se dará o encontro com o óvulo preparado para recebê-lo. Esse milagre, esclareceu Lúcido, é um dos momentos mais grandiosos da vida, que logo mais se transformará num ser humano, qual ocorre igualmente com ligeiras diferenças nos reinos vegetal e animal. Quando se dá a união dos gametas, tecnicamente estão programadas as heranças dos ancestrais que sabemos serem estabelecidas graças à lei de causa e efeito através do perispírito. Isso posto, ele acercou-se da senhora e aplicou as mãos com as palmas estendidas para baixo, como se estivesse anulando a organização material, e chamou-nos a atenção para a intimidade do seu aparelho genésico. Logo depois, solicitou ao futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse com forte energia na vinculação do espermatozoide, que fosse portador de algumas das suas características biológicas dos pais. Do seu chakra cerebral, que se iluminou com um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado que penetrou na pasta gelatinosa e se fixou em um pequeníssimo gameta que também absorveu a luminosidade, agora em um tom azul, vitalizando-o e fazendo disparar do grupo em que se encontrava submerso. Iniciava-se o processo de culminaria no momento da fecundação do óvulo, isto é, quando se unirá aos receptores de proteína na pelúcida, produzindo uma reação enzimática, assim facilitando que a área seja perfurada, penetre o óvulo e o fecunde, o que dura normalmente uns 20 minutos, e do posterior deslocamento do ovo para a implantação na câmara uterina. O tempo se encarregaria do processo natural e, a partir daquele momento, o novo visitante já se encontrava psiquicamente vinculado ao futuro corpo que seria trabalhado pelo perispírito. Ou seja, a partir da fecundação, já existe uma vida vinculada à futura mamãe aí, né? Então, por isso que eu, Patrícia, eu fico tão revoltada quando alguém fala para mim em aborto. Porque a partir do momento do vínculo do óvulo e o espermatozoide, tem tanto trabalho anterior a isso, né? A espiritualidade já está ali trabalhando. Nada é por acaso, nenhum filho vem acaso. Se foi criada, né, a possibilidade de uma nova encarnação naquela mulher, naquela família, não é à toa. E aí a gente vê aqui todo o processo que é feito minuciosamente, né, passo a passo, o trabalho que é, né, de milhões de espermatozoides, um vai perfurar o óvulo, um vai entrar, e aí aquela vida já vai ficar, aquele espírito já vai se vincular àquela nova oportunidade. Então, ninguém tem direito a tirar essa oportunidade da outra pessoa, do outro espírito, né? A jornada para o espermatozoide realizar é muito grande e cheia de desafios, elucidou o nosso mentor, porque a distância a vencer é larga e a viagem se realiza mais ou menos com a velocidade de 1 centímetro por minuto, estando a parte superior da trompa de Falópio localizada a uns 30 centímetros. Ele também tem que resistir aos ácidos que o organismo feminino produz, matando um grande número de candidatos. Em razão dos objetivos divinos da procriação, por ocasião da ovulação, essa acidez diminui, o que facilita a sobrevivência de muitos que seguem atraídos pelo óvulo. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque, empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento, logo superadas essas emoções e sensações. Poderia permanecer em atividades outras, no entanto, a ligação com o gameta masculino seguiria o seu curso e, posteriormente, se daria a fecundação, logo em seguida por todo o processo de renascimento na carne. Informados da ocorrência nos seus detalhes próprios, os futuros pais beijaram as mãos do Dr. Silvio e abraçaram ternamente aquele que seria o filho anelado, levando-nos a todos uma emoção de lágrimas. Então, antes dessa criaturinha chegar na família, ele é trazido para os futuros pais, né, que se desdobram no sono e conhecem, né? Você já conhece o seu filho antes dele vir, né, através de reuniões que são feitas, programações que são feitas anteriormente àquela futura vida que vai vir naquela família. Então, nenhum chega assim, pai, pum, pulou lá dentro à toa. Todos os reencarnantes, eles, antes de virem, eles são trazidos a nós para que a gente saiba que eles vão vir,
né? Para que a gente já vá aceitando a ideia desse novo ser no nosso meio. E a gente aceita, geralmente a gente aceita. Só que eu não sei o que acontece com algumas pessoas que aceitam e chega no meio do caminho e desiste. Aí acaba cometendo os tais crimes aí que eu não gosto nem de comentar. Comentando a luta que o espermatozoide trava com os elementos que lhe são hostis, no organismo feminino e mecanismo de defesa, o benfeitor referiu-se. Moderna escola de psiquiatras, discípulos da admirável doutora Melanie Klein, consideram que esse fenômeno permanecerá no inconsciente profundo do ser humano, gerando-lhe alguns problemas de comportamento que necessitam de cuidadosa psicoterapia a fim de conseguir a total libertação, tal o choque decorrente da batalha travada nesse período que precede a fecundação. O querido mentor ante a manhã, que surgia risonha na simplicidade da recâmara em que nos encontrávamos, convidou-nos à oração de agradecimento a Deus pela sua inefável misericórdia, levando-nos a um quase estado êxtase, enquanto traduzia os nossos sentimentos ante a contemplação da vida humana em processo de desenvolvimento físico, seguindo no rumo da sua fatalidade biológica. Participando de um evento dessa natureza, não existe quem não se dobre vencido ante a majestade divina, geradora da vida, e na sua multiplicidade de aspectos. Somente o amor possui esse condão mágico de a tudo comandar e abrir as portas da sua compreensão. Terminada a tarefa que se repetiria inúmeras vezes nos dias que se seguiram, dirigimos-nos ao núcleo onde tínhamos a sede das nossas atividades. Então, aqui, eles passaram, nesse capítulo, a gente compreendeu, então, que existem várias formas de preparar casais, né, para a reencarnação de novos seres, e que era necessário, após todo o sofrimento aí, e o desgaste, né, da localidade aqui, das localidades onde foram chacoalhadas aí o pessoal, alguns desencarnes coletivos, então onde existe isso também vai ter que ter uma nova chance de encarnação para espíritos superiores, para que eles venham dar uma resgatada no pessoal, né? Então é retirado aqueles espíritos que não estão fazendo, né, as suas lições de casa devidamente corretas, e vem outros para alavancar. E para quando eles vêm para estarem com famílias, eles não precisam de famílias que têm dinheiro, que têm posse, que têm condições de dar tudo material, porque eles são evoluídos, então para eles não importa o lugar. O que importa é o amor, é o acolhimento, para que eles possam se desenvolver e trazer os benefícios do conhecimento que já possuem. Então eles têm tanto amor, eles têm tanto prazer em servir, que para eles não importa o lugar onde eles vão ficar. Só importa ter o acolhimento, a proteção, para que eles possam viver, né? E eu como professora, eu vi muito isso. Eu dei aula para patricinhas e dei aula para crianças que não tinham bem dizer o que comer dentro de casa. E geralmente aquelas que são, como que eu posso dizer, que não tem tantas condições financeiras como as patricinhas que eu citei, elas são muito mais amorosas, são muito mais queridas, né? Porque elas são mais carentes em termos de amor, de sentimento, do que as patricinhas que enxergam apenas a vida de uma forma material, né? Ficam disputando o tipo de estojo que compram, tipo de mochila que elas têm, depois vão crescendo, maquiagem, o lacinho da cabeça, a roupa do final de semana. Então, assim, são muito materialistas. Então, esses espíritos superiores, eles não querem ficar num lugar onde as pessoas conduzem a vida de uma forma muito materialista, porque isso impediria eles de alavancar, de trazer a mensagem real de Jesus, né? Que é a humildade, o amor ao próximo, a caridade, né? A sua dedicação ao bem. Então, eles preferem lugares que são mais humildes, mas que sejam acolhedores, que essas pessoas possam proteger eles de forma que eles deem conta da missão. E para isso, eles se encontram durante o sono com quem está encarnado, né? Para fazer os devidos encaixes, as apresentações, para que não seja um espírito totalmente fora daquele seio, daquele meio ali, né? Então, a gente percebe que a espiritualidade tem todo um trabalho para fazer
as novas reencarnações aí, né? E aí é onde eu não aceito, eu, Patrícia, não aceito de forma nenhuma a desculpa do aborto, né? Porque é tanto trabalho para trazer essas ferinhas novas para nós, né? Pessoas que são entes queridos de uma outra encarnação, que se desenvolveram um pouquinho mais e que voltam para ficar junto da gente, e a gente se desfaz deles. Como assim, gente? Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum, né? Então, eu acredito que esses encontros todos sejam justamente para isso, para que a futura mamãe não estranhe aquele ser nela, né? Estando muito próximo dela. E vocês veem também que durante o ato sexual a espiritualidade respeita, eles não vão ficar ali olhando o ato sexual, eles aguardam aquela energia toda acalmar, né, para que depois eles chamem o casal e conversem, olha, tá aí, o serzinho tá chegando, né? Então, quando eu fiquei grávida a primeira vez, foi interessante, que eu concluí o ato sexual, falei pro meu marido, eu fiquei grávida. Nossa, eram 6 anos namorando, e eu nunca tinha ficado grávida, nunca preveni. Eu sempre falava, eu acho que nem eu nem ele pode ter filho, porque 6 anos a gente não tinha prevenido. E naquela noite eu falei para ele, Edson, eu fiquei grávida, hoje eu tô grávida. Ele falou, imagina, mas nunca aconteceu, não vai ser agora. Eu falei, eu tô grávida. E foi tiro e queda. E o Rafael, a mesma coisa. Quando eu fiquei grávida, eu falei, Edson, tô grávida. Aí ele falou, não, na primeira vez você falou e foi batata, dessa vez eu não vou nem discutir. Eu sentia a presença do Espírito. Eu sentia, então, quando um filho vira para você e fala assim, eu não pedi para estar com você, eu não pedi para você ser minha mãe, meu pai. Mentira, pediu sim. Geralmente é o filho que escolhe o pai e a mãe, né? Não somos nós que escolhemos eles, que nós estamos encarnados, a gente não consegue ter essa bênção de falar, eu quero que fulano seja meu filho. Não é assim que funciona. É de lá para cá. A ligação é feita de lá para cá, não daqui para lá. Tá bom? E nós somos abençoados quando esses seres escolhem a gente. Porque por mais que depois eles encarnados, eles não lembrem, eles não deem o braço a torcer, foram eles que quiseram estar conosco, né? E a gente foi só instrumento para que eles crescessem e evoluíssem. A gente não tem o filho como nosso, ele não é nosso, ele é de Deus, ele é um irmão perante Jesus. Mas nós fazemos o papel de pai e mãe para nortear esses serzinhos aí, tá? Então tá bom, fica por aqui a nossa conversa de hoje e vamos dar importância às encarnações, porque a espiritualidade pede pra gente isso, né? Tenhamos responsabilidade com os nossos filhos. E aqueles que estão próximos de nós, vamos repassar essa notícia que talvez muitos não sabem, né? Nós temos um acordo com o plano espiritual quando a gente decide ser pai e mãe, quando acontece de ser pai e mãe, mesmo quando a gente não decidiu, mesmo quando a gente não escolheu, mas nós fomos escolhidos. Então é obrigação nossa ser responsável com qualquer vida, né? Seja com aquela que vai vir na nossa família ou aquela que está próxima a nós. Vamos ajudar essas pessoas a ter responsabilidade com algo mágico, né? Tão trabalhoso que é a continuação da vida encarnada, né? A gente precisa disso para evoluir. Fiquem com Deus.